Está no ar o Revista TST, a revista eletrônica com as principais notícias do Tribunal Superior do Trabalho. E veja o que preparamos para esta edição. TST define prescrição aplicável a pedido de prêmio produtividade dos empregados do SERPRO. Supermercado é condenado por não preencher cota de contratação de aprendizes. No quadro Quero Post, saiba se existe um limite para o período de duração do atestado médico e se o trabalhador pode sofrer desconto no salário durante o afastamento. O Revista TST está só começando. A seção 1 de dissídios individuais definiu tese jurídica acerca da prescrição aplicável ao pedido de prêmio produtividade dos empregados do Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO. A repórter Michele Chiapa acompanhou esse julgamento e tem mais informações. Olá, Michele. Olá, Ana Amélia. Na década de 70, o SERPRO concedia aos empregados um prêmio de produtividade conhecido como 14º salário. Esse benefício foi cancelado em 1998, mas um ex-empregado recorreu à Justiça do Trabalho afirmando que a instituição deixou de pagar o chamado 14º salário em 1979. A questão é que o trabalhador que reivindicava o pagamento dessas parcelas antigas só recorreu à Justiça do Trabalho em 2014. Aí ficou a dúvida se ainda seria possível reivindicar esse pagamento. O caso chegou à seção 1 de dissídios individuais, que definiu tese jurídica sobre a prescrição aplicável ao pedido de prêmio produtividade. Vamos ver na reportagem. Na análise do caso, a SDI1 observou que em todos os graus de jurisdição, o pedido para receber o prêmio produtividade foi negado, inclusive pela 5ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. No ano passado, a seção 1 de dissídios individuais do TST examinou os embargos e, diante da divergência de entendimentos entre turmas do tribunal, o relator do incidente de recurso repetitivo, presidente do TST, ministro Brito Pereira, considerou que outros trabalhadores também poderiam questionar o direito ao benefício. O ministro alertou que a matéria poderia gerar aproximadamente 6.000 novas demandas. Por isso, determinou a suspensão de todos os processos que estavam tramitando com o mesmo tema, a fim de uniformizar o entendimento sobre a questão. O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas e Serviços Público e Privado de Informática e similares do Estado do Rio de Janeiro defendeu no TST a prescrição parcial, sustentando que o prêmio produtividade tem natureza salarial e que se trata de direito adquirido. Já o SERPRO manifestou-se pela incidência da prescrição total, negando que o benefício tivesse natureza salarial e afirmando que havia apenas expectativa de direito em relação ao pagamento, uma vez que ele dependia de deliberação da diretoria. O SERPRO afirmou ainda que na década de 80, várias normas proibiam que empresas estatais concedessem 14º salário, participação nos lucros e prêmios. Por maioria, a SDI1 fixou tese jurídica de observância obrigatória, estabelecendo o respeito à súmula 294 do TST, que diz que em caso que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei. Ou seja, como houve alteração no contrato do trabalhador, a prescrição é total, pois com a revogação da lei em 1998, o direito ao prêmio produtividade foi extinto. Ficaram vencidos os ministros Augusto César Leite de Carvalho, José Roberto Freire Pimenta e Hugo Carlos Scheuermann, que votaram no sentido de declarar a incidência da prescrição parcial. Os ministros da seção 2 de dissídios individuais negaram o pedido de mandado de segurança de uma empresa de transporte intermunicipal. A empresa foi condenada a pagar R$1 milhão por formação de grupo econômico. A Expresso Satélite Norte recorreu à seção 2 de dissídios individuais do TST depois de ser incluída na fase de execução de um passivo trabalhista de mais de R$1 milhão por formação de grupo econômico.
A defesa argumentou que não foram apontados os motivos para a inclusão da empresa na sentença, nem o que caracterizaria a formação de grupo econômico. Afirmou ainda que a execução da pena poderá provocar a falência da empresa, que hoje opera em 4 estados, e colocar em risco o emprego de mais de 1.000 trabalhadores. Ao julgar o caso, o relator, ministro Breno Medeiros, observou que ainda cabem recursos na fase de execução. No entanto, votou pela rejeição do mandado de segurança com base em jurisprudência do TST. Não há dúvida de que a situação dos autos atrai a aplicação da OJ 92, segundo a qual não cabe mandado de segurança contra a decisão judicial passiva de reforma mediante recurso próprio, ainda que com efeito diferido. No mesmo sentido, a súmula 267 do STF, razão pela qual eu voto no sentido de conhecer e não prover do recurso ordinário. O ministro Douglas Alencar Rodrigues teve outro entendimento. Ele aceitou a tese da defesa de que a decisão judicial que afirmou existir formação de grupo econômico teria sido mal fundamentada, contrariando o amplo direito de defesa previsto na Constituição, e votou a favor da concessão do mandado de segurança. Eu fico a imaginar a situação da parte que não tem sequer condições de esgrimir argumentos para afastar a decisão judicial que afirmou a existência do grupo econômico. Por que grupo econômico? Há relação de subordinação, de coordenação, há sócios comuns, não há objetivamente qualquer fundamento. É um caso realmente que me parece desbordar da nossa jurisprudência e atrair a compreensão excepcional do cabimento do mandado de segurança. O vice-presidente do TST discordou da divergência. O impetrante, ele fez uma opção. Poderia ter embargado, garantido a penhora, embargado a execução, embargo de terceiro, para discutir o mérito da questão e aí sim trazer a matéria pelo mérito ao TST, mas preferiu entrar com a exceção de prestatividade, que sabidamente, pelo menos, tem sido este o entendimento predominante aqui no tribunal, que não caberia recurso dessa decisão. Votaram com o relator, ministro Breno Medeiros, para rejeitar o mandado de segurança, além do vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva, os ministros Emanuel Pereira, Alexandre Agra Belmonte e Maria Helena Malman. A divergência aberta pelo ministro Douglas Alencar Rodrigues foi seguida pela ministra Delaide Miranda Arantes. Por unanimidade, a SDI 2 aceitou o recurso da Expresso Satélite, mas, no mérito, o mandado de segurança apresentado pela empresa foi negado. E depois do intervalo, saiba se existe um limite de tempo em que o trabalhador pode ficar de atestado médico e se ele pode sofrer desconto no salário durante o afastamento. É no quadro Quero Post. O Revista TST está de volta e vamos conferir casos julgados pelas turmas do TST. E o Giro de Notícias começa com um destaque da terceira turma. Uma rede de supermercados no Paraná vai ter que pagar indenização por dano moral coletivo no valor de R$150 mil por não contratar aprendizes no percentual previsto em lei. O TRT do Paraná chegou a livrar a rede da condenação, uma vez que, após o ajuizamento da ação pelo Ministério Público do Trabalho, foi providenciada a contratação dos aprendizes. Mas, ao julgar o recurso do MPT ao TST, o relator, ministro Alexandre Agra Belmonte, observou que o fato de a empresa ter regularizado a situação após o ajuizamento de ação civil pública não implica a extinção do processo por perda de objeto. A decisão foi unânime. E a oitava turma negou recurso de revista de um operador de produção da empresa BRF Brasil, uma das maiores companhias de alimentos do mundo, que buscava o reconhecimento de rescisão indireta do contrato de trabalho. O pedido do trabalhador foi feito com base na consolidação das leis do trabalho.
O artigo 483 da CLT prevê que o empregado pode considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando o empregador não cumprir as obrigações contratuais. O trabalhador alegava que a BRF Brasil não permitia que ele cumprisse integralmente o intervalo intrajornada. Ao julgar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho de Goiás converteu a rescisão indireta concedida em primeira instância em pedido de demissão. Com isso, foram excluídos da condenação o pagamento do aviso prévio indenizado, a multa de 40% do FGTS, a liberação das guias de seguro-desemprego e as parcelas decorrentes da rescisão indireta. Em recurso ao TST, o trabalhador sustentou que a empresa descumpriu várias obrigações trabalhistas. Ele citou, por exemplo, o não pagamento de horas de trânsito, pausas para descanso, além do não pagamento do tempo que o trabalhador ficou à disposição da empresa. Alegou ainda violação da intimidade no momento da troca de uniforme e disse que a principal falta teria sido a não concessão de parte do intervalo intrajornada, medida de higiene, saúde e segurança do trabalho garantida por norma de ordem pública. Para a relatora do caso na 8ª turma, ministra Dora Maria da Costa, embora a empresa tenha de fato descumprido diversas obrigações contratuais, não verificou gravidade capaz de justificar a rescisão indireta do contrato de trabalho. Segundo ela, não é possível concluir que todo e qualquer ato do empregador que, em tese, implique em descumprimento contratual possa ser entendido como falta grave, que configure justa causa praticada pelo empregador. Por unanimidade, os ministros acompanharam a relatora e negaram provimento ao recurso do trabalhador, mantendo a decisão do TRT de Goiás. E a 7ª turma afirmou que a possibilidade de a Vara do Trabalho corrigir anotações na carteira de trabalho não afasta a imposição de multa ao empregador. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, havia entendido que a multa diária no valor de R$ 500 imposta pela primeira instância à União Brasileira de Educação e Assistência seria dispensável. Isso porque, no caso de o empregador não corrigir o erro na carteira de trabalho no prazo certo, a correção poderia ser feita pela Secretaria da Vara do Trabalho. Essa possibilidade está prevista na CLT. De acordo com o artigo 39, parágrafo 1º, se não houver acordo, a Junta de Conciliação e Julgamento, em sua sentença, ordenará que a Secretaria efetue as devidas anotações. O caso chegou ao TST após o auxiliar de Serviços Gerais da União Brasileira de Educação e Assistência apresentar recurso de revista. O relator na 7ª turma, ministro Cláudio Brandão, observou que o fato de a Secretaria da Vara do Trabalho poder corrigir a anotação na carteira de trabalho não exclui a possibilidade de incidir multa sobre quem se negou a fazer a correção. O ministro citou o precedente da SDI1 e considerou que a anotação no documento feita pela Justiça do Trabalho pode causar embaraços ao trabalhador, prejudicando o futuro acesso dele ao mercado de trabalho. De forma unânime, a 7ª turma decidiu que a possibilidade de a Vara do Trabalho fazer a correção não afasta multa contra o empregador. Após a publicação do acórdão, foram apresentados embargos de declaração que ainda não foram julgados. E o Giro de Notícias segue agora para a 2ª turma. Um trabalhador conseguiu o direito de realizar perícia para comprovar que sofre de alcoolismo crônico e que teria sido vítima de discriminação ao ser dispensado após mais de 4 anos de serviço. A primeira e segunda instâncias haviam negado o pedido do trabalhador, por entenderem que ele não produziu prova suficiente de que sofria da doença quando foi dispensado. Ao julgar o caso no TST, a relatora, ministra Delaide Miranda Arantes, avaliou que a realização da prova técnica era imprescindível e tal recusa tornou evidente cerceamento do direito de defesa, uma vez que o pedido de reintegração havia sido negado justamente pela ausência de prova. Por unanimidade, a turma determinou o retorno dos autos à Vara do Trabalho de origem para que seja reaberta a instrução processual, com deferimento do pedido de realização de perícia médica. E essa notícia foi publicada na página do TST no Facebook e recebeu alguns comentários. A Ilana Mara escreveu: muito lúcida a decisão da 2ª turma. O alcoolismo é uma doença reconhecida pela OMS, incurável, progressiva e de término fatal. Ela mata desmoralizando o doente.
E essas e outras notícias você também pode conferir e comentar na página do TST no Facebook. O endereço é facebook.com/TSTJus. E você, tem alguma dúvida trabalhista? Publique a sua pergunta nas redes sociais com a hashtag QueroPost que vamos esclarecer para você. E hoje nós tivemos duas dúvidas publicadas no Facebook com o mesmo tema, atestado médico. O Edilton Lima quer saber se por conta de um atestado de 120 dias, a empresa pode demiti-lo por falta ou abandono de emprego. Já a Magda Cristina pergunta se o trabalhador pode sofrer desconto no salário durante o atestado médico. Vamos conferir. Um exercício feito de maneira incorreta na academia foi suficiente para afastar o Alex do trabalho. Por causa disso, ele desenvolveu hérnia de disco. No começo do tratamento, o bancário ficou de atestado por uma semana. Se eu ficar muito tempo em pé, incomoda. Se eu ficar muito tempo deitado, incomoda. Não tem nenhuma posição que fique... A não ser, eu posso ficar muito tempo, vou ficar tranquilo. De qualquer jeito, sempre dói. O bancário chegou a fazer fisioterapia, pilates, acupuntura, tudo para dar um basta nas dores. Voltou ao trabalho e por um tempo não sentiu mais nada, até que a dor resolveu reaparecer de vez. Estava incomodando muito, que ela, como pega o nervo ciático, estava irradiando para a perna, aí incomodava muito. E há pouco tempo atrás eu tive uma crise que eu fiquei uma semana sem conseguir andar. Aí eu falei, não, eu vou ter que operar logo esse negócio. No caso, eu peguei atestado do dia 27 de novembro até o dia 9 de fevereiro. Quase 3 meses de atestado. Nos casos de atestados médicos de até 15 dias, a responsabilidade pela remuneração do empregado é da empresa. Ou seja, o trabalhador ficará afastado para se tratar da doença e o empregador pagará o salário normalmente, sem nenhum desconto. Quando o atestado médico superar os 15 dias, o empregado deverá ir ao INSS para se submeter a uma perícia médica. Só então ele começará a receber o auxílio-doença. Assim, a responsabilidade pelo pagamento de benefícios depois dessa data é do INSS. Durante esse período, o profissional não pode ser demitido por abandono de emprego. Se ele estiver realmente afastado com o atestado médico em dia, com o atestado verídico, a empresa não pode demitir ele por abandono de emprego, mas tem que estar comprovado que ele está com atestado médico e que ele está incapacitado para o trabalho. Ainda segundo o advogado, muitas pessoas têm receio de pegar atestados médicos. Pelo medo de estar afastado muito tempo e achar que a empresa pode de alguma forma ficar, digamos que, irritada e despedir. Mas como realmente, depois desses 15 dias, como não é nem mais a empresa que é responsável por pagar esse salário, já vai e passa tudo para o INSS, não tem, estando empregado com atestado em dia, estando comprovadamente capacitado, não tem o que se preocupar. Agora, se o atestado médico for falso, as consequências ruins podem ir além da perda do emprego. Se for um atestado realmente que a pessoa pega simplesmente para faltar ao trabalho, acarreta falta grave, ela pode ser demitida por justa causa. Porque atestado falso, inclusive, é crime previsto no Código Penal. E atenção, se afastar das atividades amparado por atestado médico enquanto trabalha em outro lugar também não é permitido. O Tribunal Superior do Trabalho já julgou um caso em que um jardineiro apresentou atestado médico, mas foi demitido por justa causa após ser descoberto trabalhando como gari no mesmo horário em que deveria estar em repouso. O relator do caso na terceira turma, ministro Alberto Bresciani, ressaltou no julgamento que a atitude do trabalhador gerou quebra de confiança contratual. A turma afastou o pedido de reversão da justa causa e manteve a penalidade imposta pela empresa. E no próximo bloco, veja outras notícias que marcaram a semana no Tribunal Superior do Trabalho. Estamos de volta com o Revista TST e veja outras notícias que marcaram a semana no Tribunal Superior do Trabalho. O combate ao assédio moral será tema de ação institucional da Justiça do Trabalho.
O anúncio foi feito pelo presidente do TST e do CSJT, ministro Brito Pereira, durante reunião do Colégio de Presidentes e Corregedores da Justiça do Trabalho, Coleprecor, que ocorreu em Natal, no Rio Grande do Norte. De acordo com o presidente, o combate à prática abusiva deve ser tema de política institucional, com diretrizes para que todos os TRTs adotem medidas preventivas e de correção. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Corrêa, realizou correição ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região em Goiás. Durante 5 dias, foram examinados dados relativos às estruturas judicial e administrativa, às condições ambientais de trabalho e o uso dos sistemas e-Gestão e PJE. O ministro também examinou a atuação dos magistrados em relação aos prazos processuais e a qualidade dos serviços prestados. De 21 a 25 de maio, a Justiça do Trabalho vai promover a 4ª edição da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. Com o slogan "Sempre dá para conciliar", a campanha deste ano destaca que a conciliação é possível em qualquer momento do processo, ou mesmo antes do ajuizamento de uma reclamação trabalhista. A proposta é mostrar para as partes envolvidas em conflitos que chegar a um consenso por meio do diálogo pode ser mais rápido e mais vantajoso do que iniciar um processo judicial. Mais informações no site www.csjt.jus.br. A série Vem pro TST, criada e desenvolvida pela Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho, ficou em 2º lugar no 1º prêmio Redes WeGov, evento sobre comunicação digital no setor público. Lançada em agosto de 2017 no canal do TST no YouTube, a série é composta por vídeos que explicam o regimento interno do TST e o funcionamento da Corte Superior Trabalhista de forma objetiva e lúdica e em linguagem acessível. O Tribunal Superior do Trabalho promoveu uma estante de troca de livros para estimular a leitura de servidores do TST. A ação, em comemoração ao Dia Mundial do Livro, permitiu a troca de obras literárias de autores conceituados. Pelo 4º ano seguido, a estante de troca de livros organizada pela equipe da Biblioteca do TST comemorou o Dia Mundial do Livro, celebrado em 23 de abril. A leitura integra, a leitura cria, ajuda e, principalmente, nós aprimoramos a nossa linguagem com a leitura. As obras disponíveis na estante de troca de livros foram doadas por servidores e ministros do tribunal. Em troca, eles ganharam tickets correspondentes ao número de livros doados, que depois foram trocados por outros títulos. A sensação de doação é muito legal. Eu doei algo que eu gostava bastante. E agora eu estou pegando isso de volta, assim, em forma de outros livros e entretenimento aqui bastante, né? Muita leitura aqui por um tempinho ainda. E por aqui as opções de leitura são variadas. Tem obras literárias para todos os gostos. Escolhi o Lia Luft, né? Para não dizer adeus. É um livro de contos, é muito interessante. Isabel Allende, A Ilha sobre o Mar. Acho que deve ser muito legal e um guia do melhor da Europa, né? Eu achei esses títulos interessantes, né? Só este ano foram mais de 530 livros doados, entre eles clássicos da literatura brasileira e internacional. A literatura faz com que a gente chame um novo público e consiga contribuir para o incrível prazer de ler. A biblioteca também, além de oferecer essa assistência de pesquisa jurídica para os votos, né, a gente também traz o lado da cultura, da literatura não técnica, né? A Margarete foi uma das recordistas, doou 48 livros. Livro é bom, você lê e passa para frente, né? É isso aqui que vale. O livro físico tem esse encanto de se trocar, como fiz agora aqui, entregando um, e ao entregar um, acabei recebendo um outro. Isso é extraordinário. E o Revista TST termina aqui, mas você segue acompanhando outras notícias no nosso site e também pelas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem.